Olá, pessoal. Hoje o nosso assunto é sobre daltonismo e hemofilia, que está relacionado à genética, né? Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês, começando aqui pelo daltonismo, né? Como que acontece o daltonismo? O daltonismo é a deficiência ou a dificuldade de enxergar determinadas cores, né, que algumas pessoas apresentam, né? E como que vai acontecer isso, né? Nós temos no nosso organismo, né, nas nossas células, os cromossomos, né? No ser humano, ele tem 23 pares de cromossomos, mais ou menos como está representado aqui nessa imagem aqui, tá? Cada cromossomo tem seu par e cada par tem seus genes que trabalham para uma determinada característica, tá? Então, por exemplo, aqui no par 1, né, nós temos aqui um cromossomo que vem do pai e outro que vem da mãe, né? Sempre é assim, né? Porque na hora da fecundação junta o espermatozoide com o óvulo, junta então as características do pai e da mãe, tá? Então aqui nós temos um cromossomo, aliás, 23 pares de cromossomo, que são 46 cromossomos no total, tá? Aqui, só aqui, né, que é um detalhe que ele colocou nessa imagem aqui, o cromossomo XX e o XY, mas ou você vai ser feminino ou masculino, né? Um desses dois vai prevalecer, tá? Então aqui só para mostrar para vocês a diferença que tem, né, no daltonismo. O daltonismo ele é muito mais comum nos homens e raramente acontece nas mulheres. Por quê? Porque o cromossomo X, do caso, é o portador do gene recessivo que causa o daltonismo. O gene recessivo é aquele que tem pouca força de expressão, que ele é dominado geralmente por um outro gene, desde que eu tenha o gene dominante presente também no cromossomo. Então, no caso da mulher, se ela é portadora, se aqui tivesse um gene recessivo dessa parte do cromossomo que causa o daltonismo, né? E aqui eu tivesse o gene que geralmente acontece isso com as mulheres, né? O dominante. Então, o gene dominante, que seria uma pessoa normal, impede que o recessivo que tem daltonismo se manifeste. Mas mesmo assim, a mulher ainda acaba sendo portadora, então, né, dessa característica genética aí, tá? Então, a mulher ela pode ser portadora ou não portadora, depende do que ela tenha também dos antepassados aí, tá? Mas raramente a mulher vai ser daltônica, vai ter deficiência de enxergar as cores, principalmente o verde e o vermelho, porque é um gene recessivo e aqui eu tenho sempre no cromossomo homólogo, né? Que é um cromossomo que tem mais ou menos o mesmo tamanho e os mesmos genes, eles têm um gene dominante que impede que o daltonismo se manifeste na mulher, né? Não que a mulher não possa também ter daltonismo, existe, mas é muito mais raro. Agora, olha só a situação do homem, né, o XY. Eu tenho aqui, supondo que eu tenha aqui numa determinada parte desse cromossomo um gene para daltonismo, esse gene não tem um concorrente aqui, ó. Ele não tem um cromossomo homólogo. Esse cromossomo não é homólogo desse. Veja que a diferença que tem até de tamanho, é bem perceptível isso, né? Então, o gene dominante não tem a concorrência do gene, aliás, o gene recessivo, perdão, não tem a concorrência, né, digamos assim, do gene dominante, então ele vai se manifestar e vai causar o daltonismo no homem, tá? Então, é o mesmo processo também que vai acontecer mais para frente, vocês vão ver na hemofilia também, tá? Então, a ausência de um gene dominante faz com que um gene recessivo se manifeste e cause o daltonismo, tá? Então, aqui eu tenho aqui, olha, mostrando nessa outra imagem, né? É, no caso, seria do daltonismo, né, que é a ausência de pigmentos vermelho e verde, né, a pessoa tem dificuldade de enxergar essas cores. Então, como que acontece? É aquilo que eu falei para vocês, ó, tem o X e o Y, né? Se ele fosse homólogo, né, ele seria aqui preto até aqui, depois mais aqui em cima vermelho. Ele seria homólogo. Mas ele tem uma região não homóloga aqui, que não tem nesse, e é justamente onde está o gene que causa o daltonismo. Então, se esse gene é recessivo, mas ele não tem aqui um concorrente, né, o dominante, para impedir que ele se manifeste, então ele acaba causando então o daltonismo no indivíduo, que geralmente é do sexo masculino, né?
Lembrando que masculino é XY e feminino é XX, tá? Bom, aqui é uma imagem do livro de vocês, da página 54, onde fala que exatamente isso, né? O volume 3 aqui, ele destaca essa parte genética, né? Mostrando que quando é mulher XX, olha, eu tenho um par homólogo, ou seja, um cromossomo que tem os mesmos genes para as mesmas características do outro. Então, nesse caso aqui, o gene ele vai é, ser impedido de se manifestar, né, no caso do daltonismo, pelo gene dominante, né, que o que causa o daltonismo é o gene recessivo. E nesse caso aqui, olha, tá vendo que ele falta esse pedaço, como se ele fosse tivesse essa deficiência, mas não é uma deficiência, é normal. Todos os cromossomos Y do homem, todos os homens normais têm o XY dessa forma, ou parecido, né? E então mas o detalhe aqui no caso do daltonismo, ele não tem aqui o gene, né, nesse lado aqui, que seria o gene que vai impedir a manifestação do recessivo, que seria o gene dominante. Então, nesse caso aqui, se ele tiver um gene aqui, mesmo recessivo, com pouca força de expressão, mas ele não tem o dominante aqui para controlar ele, ou impedir que ele se manifeste, ele vai causar o daltonismo, então, tá? Então, por isso que o daltonismo, então, repetindo, ele é mais comum em homens do que em mulher, tá? Então, o daltonismo nada mais é do que um distúrbio que o indivíduo é incapaz de enxergar determinadas cores. A visão de cores, né, que é comum, né, todos nós enxergamos coloridos, mas a pessoa daltônica ele vai ter uma deficiência do vermelho, aliás, do verde e do vermelho. Então, o verde e o vermelho, né, eles deixam de se manifestar, né, a pessoa não tem, vai ter essa deficiência, essa dificuldade de enxergar essas cores e vai acabar, então, tendo algumas deficiências. Existem também alguns outros, né, intermediários aí do vermelho, né, mas geralmente é o vermelho e o verde que a pessoa não enxerga, tá? Então, uma pessoa normal, por exemplo, enxergaria aqui nessa imagem colorida aqui o número 74, tá? Já a pessoa que tem o daltonismo enxergaria o número 21, né? Então, porque ela não consegue, né, diferenciar o pigmento vermelho e verde, eles se camuflam aqui, né, de uma forma que ela confunde na hora de ver, tá? Bom, e o outro assunto também do livro de vocês é a hemofilia, né? A hemofilia também é uma doença genética causada também pelo cromossomo X, é um distúrbio hemorrágico grave, hereditário, né? Então, que é passado de geração em geração aí, de pai para filho, né? E o que acontece na hemofilia? O sangue não coagula como deveria. Então você faz um corte, né? A coagulação ela vai fechar aquele corte e parar a hemorragia. Isso é o normal. E como que é a pessoa hemofílica? Ela faz o corte, mas não para de sangrar, tá? Sangramento, vai extrair um dente, por exemplo, é um perigo, né? Tem que tomar muito cuidado com cortes, com acidentes, principalmente a pessoa hemofílica, tá? Porque ela não tem, né, um fator coagulador do sangue, né? Ou seja, um fator que desencadeia a coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? É quando o sangue passa, ele fica como se fosse um gel, né? E no caso de um ferimento, ele impede a hemorragia, tá? Bom, então essa hemorragia pode ser um corte pequeno, que vai se tornar também um incômodo grande depois, né, para o hemofílico. Pode ser uma hemorragia espontânea também. Tudo isso pode ser causado exatamente pela deficiência do fator de coagulação do sangue, tá? Então aqui, olha, é o mesmo caso, por isso que eles estão juntos, essas duas anomalias estão juntos no livro de vocês, de biologia, porque elas estão ligadas também ao cromossomo X, tá? Então, como eu disse aqui, olha, XX seria a mulher, né? Então aqui, olha, se eu tivesse aqui um gene que causa hemofilia, que ele é recessivo, e aqui eu tenho um gene dominante que evita que ele se manifeste, então nesse caso aqui a pessoa não vai ser hemofílica, porque o dominante, que seria a pessoa normal, impede que o gene da hemofilia se manifeste. Mas olha o que acontece quando é homem, né? XY, né? Também ele não tem essa parte aqui, né? Que seria homóloga dessa. Então, ou seja, mesmo que esse gene for recessivo, ele vai, no caso aí, se manifestar porque ele não tem uma concorrência, não tem um gene dominante aqui impedindo que ele se manifeste, tá?
Então é isso que acontece e é por isso que a maioria dos casos, né, a grande maioria, acontece em homens e não em mulheres. Em mulher é muito mais raro a hemofilia, não impossível, mas muito raro de acontecer. Tá? E o tratamento, né? A pessoa com hemofilia recebe uma molécula do fator 8. Esse fator 8 aí é como se fosse assim um estímulo para produzir, né, a fibrina, né, o fibrinogênio, a fibrina, que vai fazer essa rede, como se fosse uma rede, uma teia de aranha onde foi o ferimento. Essa teia de aranha, então, é onde vão grudar as hemácias, as células sanguíneas, e vão fechar aquele buraco, aquele ferimento, e impedir que o sangue saia para o meio externo. Então, isso aí chama coagulação, né? E esse fator 8 aqui no caso é o que desencadeia, né? A ausência dele é o que desencadeia a hemofilia. Então a pessoa não tem esse fator 8 e quem tem a hemofilia B, né, não tem o fator 4. E então a ausência de um desses fatores aqui, o mais comum é o A, né, mas pode acontecer a hemofilia tipo B, é que a pessoa não vai ter essa informação dentro do organismo para, como se fosse avisar, né, a fibrina a produzir essa rede e fechar o ferimento. Então, sem essa informação, não ocorre a formação da rede de fibrina e, consequentemente, a coagulação. Tá? Então, para fazer isso aí, né, o tratamento, no caso, a pessoa tem que tomar uma medicação que seria esse fator 8 ou fator 4, que aí vai atuar no organismo da pessoa e fazer com que ocorra, pelo menos, assim, melhorando um pouco a qualidade de vida da pessoa para que ela não tenha essas hemorragias tão espontâneas assim. Tudo bem? Então era isso aí, pessoal. A aula de hoje era mais assim falar sobre hemofilia, daltonismo, ligado um pouco à genética também, né? Porque está tudo interligado aí nas nossas videoaulas. Mas no livro de vocês também vão encontrar mais assuntos aí, vão encontrar falando um pouco sobre cromossomos, genes e etc. Tá? E qualquer dúvida aí, vocês podem nos procurar pelo chat, e nós também estamos aí para esclarecer eventuais dúvidas. Tá bem? Tudo de bom e até o próximo vídeo com vocês.